Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Ishvaro Guratmeti Uchibeda Vibhagine Yomavda Vyapta Dehaya Dakshinamurtaye Namaha Tava Vedanta Sedanta Gocharam Tamagocharam Govindam Paramanandam Satiguru Pranatosh Maham Om Shanti, Shanti, Shanti Om. Então a ideia hoje é a gente fazer, como da última vez, né, um satsang informal de perguntas e respostas. Se ninguém tiver alguma pergunta, a gente faz só de respostas. Quem quer a resposta tem que ter a pergunta, né? Porque você sabe, né, Fábio? Se ninguém faz pergunta, eu vou começar a falar de futebol, né? Porque hoje tem a partida, o derby de Milano, que é Inter e Milan. Ah, então. Acho que a gente pode fazer um acordo aqui. Você conta até 30. Se não surgir uma pergunta, você vai ver teu jogo. Não, o jogo é de noite. Ah, é mais tarde. É. E aí, ninguém, pessoal? Carlos, Gustavo. Não, tem o Fernando, eu acho que ele tinha uma pergunta a respeito da confiança no ensinamento dos Vedantas. Você tinha alguma questão do tipo, Fernando? Bom dia a todos. É realmente isso. Eu vi o comentário eu vi a explicação do Fábio e o Zé Roberto também comentou. É sobre esse tema, né? Do Shraddha, não? Qual seria a posição? Assim, seria a palavra confiança, né? Dar um crédito, não? À ensinança, não? E não, Sim. Eu também estava discordando, se não uma fé cega, usar essa palavra fé cega, só como comentário, o ponto de vista meu é como se alguém querer explicar alguma coisa para você e falar assim para você, não, dá um tempinho. Sim. Naturalmente, né? Eu acho que na postagem do Fábio, no comentário do Fábio, ele escreve alguma coisa do gênero, né? Que a gente, qualquer tipo de conhecimento, né, científico, né, conhecimento objetivo, qualquer campo da ciência, a gente precisa ter uma confiança de que aquele ensinamento que nos está sendo passado pelo professor é um ensinamento válido, né? A gente, no início, a gente não conhece química, a gente não conhece física, a gente não conhece biologia, mas a gente acredita, né, que aquele conhecimento seja um conhecimento válido e que um conhecimento que, uma vez eu compreenda, ele vai ser um conhecimento real, no sentido, ele vai ser um conhecimento fiel à natureza das coisas, né? À natureza do campo daquele conhecimento, né? Então, mas leva sempre tempo. Então, essa confiança é uma confiança que existe relacionada a qualquer processo de aprendizagem, né? Então, quando a gente chega no Vedanta, quando a gente chega no mundo espiritual, a gente pensa que a espiritualidade não seja uma ciência exata, né? Não seja uma ciência, é simplesmente uma questão de opinião, né? Ou uma questão puramente filosófica, de ponto de vistas pessoais. Não, Vedanta, o corpo de conhecimento védico é uma ciência, a ciência da realidade, a ciência da consciência, né? A ciência do ser, e a gente tem que compreender isso de modo a desenvolver esse relacionamento com os ensinamentos e com o professor, né? Desse ponto de vista, né? De que a gente lidar com uma ciência. E como qualquer ciência, leva um certo tempo para ela ser compreendida, assimilada em suas devidas proporções, né? As devidas proporções
da assimilação dessa ciência é 100% total, porque, como nós dizemos frequentemente, somente o conhecimento, né, completo libera, produz moksha. Mas veja bem, o conhecimento inteiro e completo não significa conhecer todos os Upanishads, conhecer todas as escrituras védicas, mas o conhecimento, eu sou o sim, entendeu? Que depende do conhecimento da minha natureza superior e inferior, da minha natureza absoluta e minha natureza secundária relativa, ele precisa ser completo nesse sentido, de Satya e Nitya, né? Nessas duas ordens de realidade nas quais eu existo, né? Na minha natureza primária, como na minha natureza secundária como jiva. Então, esse conhecimento completo, somente ele, quando ele é completamente compreendido e assimilado, todas as dúvidas feitas, resolvidas, somente quando ele é completamente resolvido, né, bem assimilado, etc., sem sombras de dúvida, ele se torna um conhecimento de firme convicção, né? Um conhecimento total, um conhecimento livre de dúvidas, né? Um conhecimento. Então, esse conhecimento livre de dúvidas é que conduz a essa transformação da personalidade mental e emocional do indivíduo, entendeu? Mas, naturalmente, requer essas pré-qualificações, sendo a mais fundamental a humildade, né? Humildade em referência aos ensinamentos e ao professor, né? E essa confiança de que eu confio nesse corpo de ensinamento, assim como eu confio em qualquer outro corpo de conhecimento, em seus devidos físicos, né? Devidos campos, né? Campos de conhecimento, eu confio nesse conhecimento espiritual. E qual é a diferença desse campo, desse conhecimento, dos conhecimentos físicos objetivos? É que esse campo de conhecimento espiritual é um campo de conhecimento que nos foi revelado, não é um campo que foi simplesmente descoberto ou desvendado ou originado produzido de uma mente humana, entendeu? Esse é um corpo de conhecimento que, por natureza, é chamado de conhecimento revelado. E qual é a diferença entre um conhecimento revelado e um conhecimento simplesmente originado ou produzido de um indivíduo? Esse conhecimento produzido, originado do indivíduo, ele é sujeito a erros de interpretações, erros de apreensão, de avaliação, entendeu? Eles são sujeitos a correções muito frequentes, etc., etc. E esse conhecimento, sendo um conhecimento revelado, significa conhecimento revelado, é um conhecimento que é parte da fábrica desse universo manifesto. Entendeu? Esse é um conhecimento de como esse fenômeno chamado universo funciona. Ele é totalmente, do ponto de vista, porque esse corpo de conhecimento védico, principalmente o final desse conhecimento védico, chamado Vedanta, ele se refere aos jivas humanos. Então, os jivas humanos são os únicos indivíduos com essa capacidade de inteligência e livre-arbítrio que nos permite fazer essa investigação mais profunda nessa busca, né, dessa da origem, né, da nossa natureza, aquilo que eu sou, né, desse conhecimento que pode o potencial de libertar o indivíduo dessa condição humana existencial, né? Então, esse conhecimento revelado é um conhecimento que é parte integrante desse manifesto, mas ele permanece aparentemente oculto. Ele é oculto devido à dificuldade nossa, humana, de apreender, de compreender fenômeno assim como ele é. Eu estava dizendo que o Vedanta é todo ele baseado na análise da nossa experiência. Então, quando a gente chega no Vedanta, a gente vai seguindo a lógica como apresentada pelos ensinamentos, a gente vai vendo que é tudo muito claro, muito simples, muito embora seja muito contraintuitivo, né?
porque a nossa experiência ela diz o contrário, mas quando a gente analisa a nossa experiência, a gente começa a verificar que as escrituras têm razão. Ishvara tem razão, que esse conhecimento, que é um conhecimento relativo ao fenômeno, às nossas experiências no campo, né? A experiência humana, esses fenômenos, eles são todos eles corretamente interpretados ou apresentados, né, pelas escrituras como modo que nos permita de corrigir a nossa apreensão, a nossa compreensão daquilo que são os fatos, né? Então a gente tem a habilidade, a gente tem a possibilidade de compreender a nossa experiência do ponto de vista das escrituras. As escrituras vão explicar diversas coisas para a gente, que a gente, no final das contas, já tem que tirar o chapéu e dizer, uau, é isso aí mesmo, como é que eu não me dei conta antes disso, entendeu? Então, até a gente chegar na parte do fundo do poço e compreender que a natureza dessa realidade é não dualidade, que existe somente um ser, né? Existe somente um eu, e que o eu é a única fonte de segurança, é a única fonte de prazer, de satisfação, de alegria, de bem-aventurança, etc. Então, todos esses conhecimentos, eles são baseados na nossa experiência do dia a dia e eles são chamados de conhecimentos revelados porque são conhecimentos que já estão presentes, mas devido à nossa condição humana, que é um pouco de conhecimento e um pouco de ignorância, a gente não consegue ver as coisas como elas são. A gente não consegue compreender os fenômenos físicos ou os fenômenos científicos, né? De modo claro e evidente. Por quê? Porque a gente não tem uma capacidade intelectual assim tão desenvolvida. A gente já consegue desenvolver tanta tecnologia, etc., entendeu? Mas a gente não tem ainda uma capacidade intelectual tão grande de realmente ir lá e ver esses conhecimentos que são partes integrantes, né, da fábrica, né, do tecido dessa manifestação física, né, material. A gente não consegue compreender exatamente essas leis naturais do universo. Leva um pouco de tempo. E a maior parte das vezes a gente descobre algumas leis do universo e mais tarde a gente tem que revisar e corrigir, etc., né? São todos esses debates científicos constantemente, né? As noções elas vão evoluindo, mas existem algumas noções que são noções claras, que não requerem nem mesmo revisões, né? E correções, como, por exemplo, uma vez que a gente compreende uma lei básica, né, dentro da nossa experiência no nosso planeta, chamada gravidade, uma vez que a gravidade foi revelada. Por que é revelada? Ninguém criou a gravidade sempre esteve presente, sempre esteve operando, até que um dia uma pessoa se tocou, né, começou a contemplar, a investigar aquele fenômeno, né, por que essa maçã cai para baixo, não cai para cima? Aí ele acabou deduzindo que existia uma força magnética, né, que atraíam os objetos, né, os menores através dos maiores. Então, essas deduções, essas conclusões, elas ocorrem e a gente diz isso também é um conhecimento revelado, um conhecimento que esteve sempre presente, mas era mais ou menos oculto da nossa compreensão humana, entendeu? Então, o Vedanta é todo ele fundado nesse conhecimento revelado. Ele é revelado através das escrituras, que são agentes, né, de Ishvara, Ishvara sendo o agente número 1 da consciência de Brahmana, como a gente, né, pode ver, Ishvara 1 ou Ishvara 2. Então, dentro desse sistema, né, tudo, né, é originado de Brahman, dessa consciência plena pura, e através do Lord Ishvara nós temos essas revelações que ocorrem através dos indivíduos, né? E no caso dessas revelações do Vedanta, elas ocorrem através dos rishis. Os rishis são indivíduos que contemplaram por muito tempo sobre a natureza, né? A natureza do eu, a natureza da mente, né? A natureza dessa consciência, essas perguntas mais fundamentais, mais existenciais, referentes à nossa existência, né?
Então, em qualquer campo, seja ele científico ou espiritual, quando a gente começa a mergulhar, investigar, a gente acaba nos deparando com essas respostas. Essas respostas são respostas que existiam já, mas até então não haviam sido ainda compreendidas, entendeu? Reveladas. Revelação significa isso, entendeu? Que é diferente de uma interpretação de fenômeno. As interpretações de fenômenos são interpretações que são sempre sujeitas a correções, inclusive a maioria dos fenômenos científicos que nós observamos. Mas no caso desse conhecimento espiritual, é um conhecimento revelado diretamente de Ishvara, através dos rishis, esses indivíduos altamente satívicos, altamente contemplativos e introspectivos, entendeu? E a partir deles, esses ensinamentos foram apresentados à nossa, né, espécie, à nossa raça humana. Né? Então, são conhecimentos que sempre existiram, desde que os primeiros seres humanos começaram a investigar e contemplar essas questões mais essenciais, e foram sempre passados de geração a geração por milhares e milhares de anos. E nessa civilização nossa, a gente não sabe das civilizações anteriores que já existiram nesse planeta, entendeu? Então, essa é a beleza desse conhecimento espiritual, que difere esse conhecimento espiritual de muitos outros círculos espirituais, que esse é um conhecimento cujo autor é impessoal, não é uma pessoa que produziu esses ensinamentos. As pessoas que passam esses ensinamentos dizem, não, esse é um ensinamento impessoal que começou do Lord Ishvara, através, né, de diversos professores, nesse paramparam, nessa tradição de professor, aluno, professor, aluno, professor, aluno, até chegar a Shankaracharya no meio, até chegar ao meu professor, né, agora. Então, essa é a beleza dessa sampradaya, dessa tradição professor-estudante, cujo corpo de conhecimento é absolutamente impessoal, não pertence a ninguém, entendeu? Mas pertence ao Ishvara. E a parte mais difícil é desenvolver essa confiança de que esse corpo de conhecimento impessoal e milenar, né, ou quase que eterno, ou sem início, entendeu? Ele seja um conhecimento válido, com potencial de nos conduzir a essa condição chamada moksha, né, de libertação do sofrimento psicológico humano. Requer muita maturidade, muita preparação mental, até mesmo para nós sermos capazes de desenvolver essa confiança nas escrituras, entendeu? Por quê? Porque a maior parte de nós é desconfiado. Tem algum mineiro no grupo? O Felipe, você tem cara de mineiro, hein, Felipe? BH. Então, a minha primeira esposa era mineira, então eu fiquei conhecendo um pouco os mineiros. Eu sei que os mineiros são desconfiados, entendeu? Então, se a gente tem aquela personalidade muito desconfiada, etc., não confia em ninguém, aí já é um problema maior ainda, né? Aí, quando a gente adiciona para isso o fato de que eu acredito que eu tenho direito à minha iluminação instantânea e eu quero ela para ontem, aí fica mais difícil ainda, né? Porque o Vedanta apresenta esse corpo de ensinamento dizendo, olha, para a gente poder realmente compreender a nossa real natureza, a gente precisa primeiro de desenvolver certas qualificações mentais, emocionais, intelectuais. Então, a paciência é também parte desse corpo de qualificações, né? A confiança, a paciência, a humildade. Quase sempre eu apresento esses três aspectos, essas três qualidades como pré-qualificações, né? Confiança, a humildade e a paciência. Ok, professor. Arlindo, então esse que era o nó que eu tinha era em relação a essa palavra confiança, a fé cega. Eu acho que a confiança, para essa colocação, é a melhor, né? A palavra confiança.
E outra dúvida que eu tenho, Lindo, é se a palavra fé, ou fé cega, porque a gente também, depois a gente dá confiança, depois que o conhecimento do Vedanta já não, a gente começa a viver o Vedanta, e o conhecimento que vai liberando, vem, eu acho que nesse momento já vem a devoção. O fato de revelar Sim. já te traz a alegria e te vem a devoção, e a devoção sustenta novamente o conhecimento, né? Então, a palavra seria você dar confiança e que o conhecimento precede a devoção, né? Você é meio racional, desculpa, mas era isso, não? Sim, Fernando, muito Pode bem dito. completar. A questão da a nossa confiança, a gente tem que tomar cuidado, a gente tem que preservá-la, a gente não pode dar a nossa confiança Isso. muito facilmente, muito cegamente, entendeu? O mundo é cheio de pessoas que estão prontíssimas para levar, tomarem vantagem, como se diz, to take advantage, para se aproveitarem, né, de pessoas naivas, pessoas, como se diz naivas, pessoas Não conheço essa palavra, Naga. Ingênua, bem intencionada. ingênuas, pessoas ingênuas, Ingênuos. pessoas com muita carência afetiva, com muita necessidade de aprovação, validação, apreciação. Então, o mundo é cheio de pessoas em todos os campos, não somente no campo espiritual, em todos os campos, que estão sempre prontas, são oportunistas, prontos a se aproveitarem de pessoas que são muito fracas, né? Que estão prontas a darem a confiança delas a qualquer pessoa que faça qualquer promessa, entendeu? Então, a gente diz, né, que não, é importante que essa confiança ela seja somente dada àqueles que realmente merecem, né? Então, a gente tem que tomar cuidado em relação a isso, não confiar em ninguém cegamente. E como você disse, Fernanda, a confiança ela vai crescendo na medida que a gente começa a desfrutar dos frutos dos primeiros contatos com Vedanta, porque no início a gente se encanta, aí depois a gente quer imediatamente, a gente espera, a expectativa é que esse primeiro contato com os ensinamentos possa transformar as nossas vidas imediatamente, transformar as nossas reações negativas, a nossa personalidade. Então, a gente quer resultado rápido, veloz, entendeu? A gente quer uma transformação instantânea. Então, é ali que a pessoa começa a perder um pouco da confiança. É simplesmente porque ela tinha projetado um resultado que não é realístico. É realístico, sim, esse resultado ele pode ocorrer, mas desde que a pessoa seja altamente qualificada. Né? Mas o que 99% dos nossos casos não ocorre. Então, a gente, depois desse primeiro contato com Vedanta, a gente talvez sofra um pouco de aflição, de desconfiança, a gente começa a perder a confiança, porque não é bem assim, requer mais trabalho do que eu imaginava, mais contemplação, mais estudo, mais persistência, etc, etc. Ali a nossa devoção, como você colocou, a nossa confiança começa a ficar um pouco abalada, né? Mas é aí que a gente vê aquelas pessoas de caráter realmente decididos, ou aquelas pessoas que desistem no primeiro obstáculo, entendeu? O Vedanta é para aquelas pessoas que realmente jamais desistem, apesar dos obstáculos da vida. E esse conhecimento, né, esse projeto de vida, esse accomplishment, essa realização, essa busca, né, de moksha, é a busca mais difícil, mais rara de ser obtida, entendeu? Primeiro, que são raríssimos indivíduos que se sentem atraídos por essa busca, e entre aqueles que se sentem atraídos, poucos realmente permanecem nessa busca até chegar no fim da linha, até o fim do trabalho, entendeu? Então, o Vedanta é para esses raros indivíduos que eles não desistem, apesar das dificuldades, dos obstáculos, porque, como vocês já me ouviram dizer diversas vezes, é um confronto, é uma batalha
das mais difíceis, porque a gente está batalhando com a ignorância universal, chamada Maya, Vidya, entendeu? Que permeia o inteiro universo manifesto, né? Essa ordem de realidade aparente, chamada Mithya, ela é mantida, permeada, ela é projetada, mantida, permeada, reciclada, toda ela pela ignorância, essa ignorância linda, maravilhosa, chamada Maya ou Avidya, né? Então, a gente tem que nadar contra uma corrente incrível, a gente tem que nadar contra o nosso corpo causal, que é alimentado pelo corpo causal macrocósmico de toda a raça humana, né, a humanidade. Então, entre outros seres também, né, porque o nosso corpo causal tem material até mesmo de encarnações anteriores às nossas encarnações humanas, né? Então, a gente tem que lidar com todo esse material, essas vássanas profundamente arraigadas no nosso inconsciente, todas elas fundadas na ignorância da real natureza do ser, do eu, né? Então, é um trabalho que poucos realmente têm a força de como se diz, de assumir, né? De abraçar, né? De seguir esse trabalho. Então, o Vedanta é para esses raros indivíduos essa confiança ela vai crescendo na medida que a gente, depois de a gente ter passado esse período da lua de mel com o Vedanta, a gente vai assumindo o fato de que tem muito trabalho à frente de nós, a gente aceita e assume o fato de que esse é um projeto de vida ou de vidas, entendeu? E a gente, ainda assim, a gente vê, mas eu estou aqui para viver, não existe nada melhor na vida do que viver horizontalmente. O que significa verticalmente? Viver verticalmente ao invés de horizontalmente. Verticalmente, a minha vida se trata de um crescimento, uma evolução, uma elevação espiritual constante. Entendeu? Então, eu não me importo, né, com esse processo horizontal. Eu quero me elevar espiritualmente. E eu não tenho nenhuma pressa nesse sentido, porque não existe, né, essa linearidade de tempo, existe simplesmente uma linearidade vertical de elevação do meu ser espiritual, né, assim por dizer. Então, a gente, sabendo que não existe nada melhor para fazer numa vida encarnada, eu faço meu trabalho espiritual sem nenhuma preocupação em relação aos resultados, né? Sem nenhuma expectativa, e eu vou desenvolvendo essa fé sempre maior na medida que eu vou percebendo essa minha elevação gradual, elevação, 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 elevação. Ok, obrigado. Perfeito. Eu tenho uma pergunta, Arlindo. Sim. Pode fazer? Sim, por favor. Arlindo, em relação a essa questão dos Vedas, por exemplo, eu posso entender que o Vedanta, que é a parte final dos Vedas, ele é um conhecimento mais universal, que vai mais além da cultura indiana e está disponível para todas as pessoas de qualquer parte do mundo, e eu poderia dizer que a primeira parte dos Vedas está relacionada mais à cultura indiana. Eu faço essa confusão às vezes, porque você falou que os Vedas são revelados os Upanishads são revelados pelos rishis. A primeira parte é uma questão mais... Não, eles são revelados através dos rishis, é mais correto dizer. Ah, tá. Através dos rishis. Tá? E a primeira parte dos Vedas, não, no caso? Não, todo esse conhecimento védico é conhecimento revelado através dos rishis. Tá? Sempre, todo esse conhecimento. Só que a primeira parte, essa parte inicial, que se chama de karma, kanda. Kanda significa porção. A porção dos Vedas referentes a sadhanas, a ações, causa e efeito, ação para obter alguma coisa, seja ela uma ação ritualística, uma ação verbal, uma ação mental, uma ação
uma ação física, etc. Qualquer ação, qualquer sadhana, qualquer prática, se trata de uma causa que produz um efeito. Então, a porção dos Vedas que lidar com causa e efeito, causa e efeito, causa e efeito, causa e efeito, ela não é chamada Vedanta. Ela é simplesmente chamada de a porção dos Vedas, chamada de karma porção, karma kanda, ok? Então, toda a espiritualidade, quase 85 ou mais por cento, aquilo que a gente encontra nos Vedas, se refere a causa e efeito, fazer alguma coisa para obter um resultado. Quando a gente chega no final dos Vedas, existem 4 Vedas básicos, entendeu? Fundamentalmente existem quase 4 Vedas. No final de cada um desses Vedas, eles chegam à mesma conclusão. A conclusão é que através dessas práticas espirituais, a gente chega a uma preparação mental que nos permite de entrar, de ingressar nesse processo espiritual de contemplação e investigação da real natureza do eu. Em outras palavras, quando você chega no Vedanta, o Vedanta explica para o indivíduo que agora que você já fez tudo o que você poderia ter feito e tudo aquilo que você feito não produziu ainda o resultado que você busca, entendeu? Que é ilimitação, uma condição de satisfação quase perfeita ou perfeita, entendeu? Ou de senso de ilimitação, segurança, de paz, de amor, etc. Então, tudo o que você fez ainda não produziu isso. Aí, quando depois de a gente ter passado por tudo aquilo, a gente chega no Vedanta e diz, agora você pode parar, relaxar e simplesmente ouvir e contemplar, porque não existe nada que você possa fazer para obter aquilo que você está buscando, porque você é aquilo que você está buscando. Entende, José Roberto? O indivíduo ele precisa ser muito maduro para ingressar no Vedanta, porque senão ele vai ouvir o Vedanta, mas ainda assim ele vai fazer a pergunta imediatamente: mas o que eu posso fazer? Me diz alguma coisa para mim fazer, me dá alguma técnica para mim fazer. A gente ouve isso todo o tempo. E até mesmo nos ashramas do Vedanta, existe muito espaço para as pessoas fazerem algumas práticas, entendeu? Alguns pujas, alguns kirtans, algumas yogas, algumas causas e efeitos sadhanas, entendeu? Ação e resultado de uma ação, sadhanas. Até mesmo nos ashramas, tem ashramas do Vedanta, não todos os ashramas, por exemplo, os ashramas do Dayananda, não é que você vai ficar ali 8 horas por dia estudando Vedanta e tendo satsang sobre o Vedanta, entendeu? Você acaba sofrendo uma indigestão. A maioria das pessoas precisam de um pouco de karma, um pouco de ação, precisam de um campo mínimo para interagir, entendeu? Para fazer coisas, ou pelo menos para fazer algum tipo de práticas espirituais que ajudem a refinar ou purificar ainda mais a mente, preparar ainda mais a mente para compreender essas declarações finais do Vedanta. Não? O Vedanta é feito de declarações. Em Joanópolis, a gente vai lidar com um texto muito lindo, muito avançado, que é somente declarações sobre a natureza não dualista do ser, todas elas baseadas na nossa experiência não examinadas devidamente, e a gente vai seguindo aquela lógica, que é um processo lindo, maravilhoso, mas a pessoa precisa estar preparada para aquilo também, entendeu? A gente vai ver como é que o nosso grupo, a homogeneidade do grupo será, porque entendeu? É um trabalho mais sutil, mais refinado, mais profundo. Agora, a sua questão é, o Vedanta parece para você que pode ser apresentado fora da cultura védica. Essa é uma observação interessante, porque a proposta do James Schwartz é exatamente essa, né?
a proposta nossa do Shine World é de apresentar o Vedanta fora do seu contexto social, que é o contexto védico, né? Contexto hinduísta, né? Hindu-védico, fora, mas mantendo intacto esse corpo de conhecimento que é extremamente liberante, né? para os indivíduos de outras culturas, né? Ocidentais, ou orientais, né? Outras culturas, né? Então, o Vedanta é mais facilmente apresentado fora do seu contexto hindu-védico. Já a maior parte daquele aspecto ritualístico dos Vedas é difícil de ser reproduzido fora do contexto védico. Muito embora existam alguns núcleos, algumas ilhazinhas, né? Alguns ashas que vão abrindo, entendeu? Por aí no mundo, por exemplo, o Shimayananda e o Dayananda, eles abriram essas escolas de Vedanta nos Estados Unidos e na Europa, diversas deles. Uma vez eu ouvi o James dizer uma coisa interessante. Ele falou que essas escolas do Dayananda, do Shimayananda, eles parecem ter como objetivo principal preservar a cultura védica. Entendeu? Essa é uma observação muito interessante. O Ramji dizia, eles parecem ter como objetivo primário a preservação da cultura védica. É como se eles quisessem manterem vivas essa cultura védica, exportando ela para a Europa e os Estados Unidos. Todas aquelas atividades védicas, rituais, estudar sânscrito, todas coisas que não são realmente relevantes ou imprescindíveis para o autoconhecimento e moksha. Já a proposta do Shine World é aquela de apresentar o Vedanta em sua pureza fora do contexto védico, de tal modo que os indivíduos, né, em outras partes do mundo possam se beneficiar desse corpo de conhecimento sem ter que aprender sânscrito, aprender o simbolismo de todos aqueles rituais, aprender o nome de todas aquelas divindades hindus, sem ter que, entendeu? Mudar, começar a me vestir de branco, me vestir disso, e todo aquele bragandã que a gente vê por aí. Né? Então, repetindo o que o James falou, parece que o objetivo primário, né, dessas instituições do Dayananda é aquele de preservar a cultura védica, e não tanto aquela de propagar os ensinamentos do Vedanta. Se você for notar a diferença entre esse trabalho do Vedanta que nós fazemos e o trabalho de Vedanta feito por outras pessoas no Brasil mesmo, entendeu? O trabalho de outras pessoas é mais o de reproduzir alguns aspectos da cultura védica ou de tentar, entendeu? Propagar e manter ou vender alguns aspectos dessa cultura. E quando você vai ver, tem menos Vedanta, mas tem muito mais sobre aquilo, a propagação da cultura védica. Entendeu? Já o trabalho nosso tem pouco ou nada de cultura védica, mas tem tudo a ver com a essência do Vedanta. Né? No nosso caso lá, então, no Janópolis, a cachoeira é a forma de ação que a gente vai ter para dar uma equilibrada. Não, vai ser uma forma de fazer os nossos pujas. A gente vai lá e a gente vai adorar a cachoeira, compreendendo que aquilo é Exuar em ação, entendeu? E quando a gente entra na cachoeira, a cachoeira vai lavar todas as nossas energias, entendeu? Vai purificar as nossas mentes e facilitar a assimilação total dos conhecimentos quando a gente voltar. Valeu? Hã? Aproveitando o comentário do José Roberto, né? Aí uma frase que eu acho que o James já utilizou, é jogar onde a banheira que lava a criança, não jogar água com a criança junta, né? Então, teve a fase dos rishi e a fase dos maestros, no caso de Shankaracharya, e que teve como você disse, Shankaracharya tirou
alguma coisa essa escola, a escola do Vedanta tirou o essencial, né? E parece que a parte de rito ficou meio de lado, né? Ou seja, igual nessa mesma época, se você vê a história de Jesus Cristo, que também pegou e deu vida às escrituras, né? Ou seja, a escritura não que não tinha vida, mas deu nesse momento deu interpretação. Foi a época de Maestro, né? Eles deram interpretação à escritura para as condições atuais, né? Não sei. Então o Vedanta ele é a essência mesmo, né? E eu acho que não vai. O Vedanta, Fernando, não, tem um pouco de confusão nessa colocação. O Vedanta não tem nada de ritualístico no Vedanta, entendeu? O Vedanta é puramente uma ciência. Tá? Se algumas pessoas apresentam com alguns rituais, veja bem, mas é parte da nossa forma de vida a nível social. Quando a gente casa, existe um ritual para um casamento, entendeu? A gente segue rituais em diversas áreas de nossas vidas. Quando a gente começa uma Copa do Mundo de futebol, tem rituais de abertura, fechamento, ou o início de uma Olimpíada, cheio de rituais grandes, ou o final do Super Bowl americano, tem um ritual enorme, entendeu? A gente vive banhado de rituais os mais diversos, entendeu? Agora, o Vedanta, os rituais são rituais em referência à nossa sampradaya, né? A nossa tradição, a tradição que permitiu esse conhecimento sobrevivesse até o nosso tempo, entendeu? Então, são rituais muito breves de agradecimento, isso e aquilo. Agora, todo o resto ritualístico pertence aos Vedas. Os Vedas é que apresentam todos esses elementos entre o indivíduo, Jiva, e as diversas milhares de diferentes formas de Ishvara, o Lord, entendeu? Representados por divindades mais diversas, com atributos e qualidades e propriedades mais diversas, entendeu? E esse relacionamento entre o indivíduo e Deus. Então, o Vedanta não tem nada disso. É simplesmente lógica, né? Isso eu queria chegar. Talvez a minha colocação foi errada, né? Mas a minha percepção é que Shankaracharya justamente tirou o essencial do Vedanta e deixou o ritual, ou seja, jogou a água suja, mas ficou... Não. Essa compreensão não é uma boa compreensão, porque Shankaracharya não fez nada nesse sentido. Ele simplesmente ele combateu outras linhas espirituais que a gente chama de filosofias independentes ou filosofias pessoais. A principal, que era predominante no tempo de Shankaracharya, era o budismo. O budismo ele estava tomando conta de toda a cultura espiritual hindu e ele deu ali para se opor e para, naquele tempo, o divertimento principal era o que eles chamam de Dharma combate, né? Combate de discussões, debates espirituais, filosóficos, religiosos. E esses debates eles seguem algumas regras dhármicas. A regra principal é a gente vai fazer esse debate espiritual, religioso, filosófico, como a gente queira compreender, e se a minha lógica for melhor, isso são pessoas extremamente inteligentes, refinadas, né? Se a minha lógica vencer a sua, você tem que adotar a minha filosofia. Você tem que tirar o chapéu e dizer, não, você tinha razão. 2 e 2 são 4. Eu pensava que 2 e 2 eram 6. Entendeu? E agora eu estou com você. 2 e 2 é igual a 4. E eu vou permanecer fiel a essa compreensão, porque ela é a minha verdade agora. Entendeu? Não, tá bem. O Shankaracharya ele fez esse trabalho de depuração, de eliminação de todas essas outras linhas espirituais independentes que tinham tomado conta da cultura védica, entendeu? Então ele tem esse crédito, mas ele foi uma pessoa que ele disse claramente: eu não fiz nada, eu sou simplesmente um link na tradição e eu estou aqui para reavivar ou reignitar, reignite, reacender
a tradição vedântica, entendeu? Ok. Não, tá bem, beleza. Perfeito. Arlindo, só como último comentário, né? E, ou seja, com o Vedanta e com a religião, eu sou católico, né? E às vezes eu vou na igreja e vejo os textos todos lá. E com o Vedanta você tem uma compreensão melhor de todo, né? Da própria com toda a particularidade da Igreja Católica, mas a sua própria religião, por exemplo, o cristianismo, você tem uma compreensão melhor à luz do Vedanta, né? Naturalmente, né? Todas as religiões do mundo, elas têm as suas raízes fundadas nas escrituras védicas. Todas elas. Nas védicas, não estou falando de Vedanta. Védica, claro. Vedanta é o fim da linha dos Vedas. Todas as religiões do mundo, elas são derivações da cultura védica, entendeu? Todas elas têm as suas raízes plantadas nos Vedas. Quando você analisa as religiões, o aspecto realmente religioso, espiritual de qualquer estrutura religiosa, espiritual, você vai ver que é toda ela fundada nos Vedas. Ok. Obrigado. Me passou pela cabeça aqui uma distinção assim entre fé cega, pegando o que o Fernando falou sobre o cristianismo, e essa fé que é como um crédito de confiança que a gente precisa ter com determinação para isso depois verter como autoconhecimento, né, junto com todo o nosso trabalho como Karma Yogis. Então, assim, essa fé cega, por exemplo, quando você ouve nas escrituras bíblicas que Jesus ressuscitou, isso só não tem problema nenhum em você ter fé nisso, mas é um tipo de fé que você nunca vai poder verificar. Então, tudo bem, você pode acreditar nisso. Então, isso está mais próximo do que seria uma fé cega, não é verificável. Agora, a Shraddha, essa fé que o Vedanta demanda, tem mais relação com algo que vai ser auto-verificável por autoconhecimento quando ele for firme e estável na mente. Você está de acordo com essa colocação, Nagar? Sim, total, né? Eu não quis entrar muito no mérito do nível de sofisticação ou não de outras estruturas, de estruturas religiosas, tal qual o cristianismo, né? etc. Mas são expressões religiosas muito rudimentares comparado com os ensinamentos védicos, né? Sim. A cultura védica em geral, o Vedanta não é nem incomparável, porque, como eu disse, o Vedanta é todo ele de uma outra ordem de realidade. Vedanta é para aqueles buscadores de moksha. As pessoas que são simplesmente religiosas, elas são buscadores de punya, são buscadores de dharma, etc. Eles querem uma boa vida, eles querem uma vida em harmonia, etc., etc. Não são buscadores de moksha. Então, deixando para os vedantinos, né? Todas as outras atividades religiosas, espirituais, elas são rudimentares comparadas com a religiosidade védica. A religiosidade védica é auto-sofisticada. Né? E, assim, eu quis pegar como exemplo só algo que se refere a que não é nada do que o próprio Jesus Cristo histórico ou bíblico tenha falado, né? Porque as palavras dele diante do todo da Bíblia é pouco, e o que ele falou foi só sobre essa mesma essência que a gente contempla no Vedanta, o que é dito que veio das próprias palavras de Jesus Cristo, né? Então tem uma série de outras coisas que demanda fé cega, né? Não, é cheio de afirmações sem nenhuma lógica que sustentem essas afirmações, né? O que eles chamam de dogma de fé. Eu também fui. Não, você tem que acreditar nisso. Se você não acreditar nisso, você não é um crente, você não vai entrar no reino de Deus. Então, são
lógicas muito rudimentares, muito né? É uma forma de religiosidade muito ainda primária, né? Não quero entrar nos detalhes disso porque a gente precisa respeitar toda e qualquer expressão religiosa. Claro. Eu não quero abrir, não quero entrar nisso porque depois pode virar uma discussão que não, eu não quero ferir o sentimento de ninguém, nem mesmo, entendeu? A intenção não é essa. Alguém pode mudar de assunto, por favor? Eu ia comentar que esse assunto do Vedanta sendo ensinado fora do seu ambiente tradicional, eu lembrei, para quem quiser ver, que foi o primeiro vídeo da série que a gente começou a fazer bate-papo Vedanta, é sobre isso. E outra coisa que eu estava pensando aqui, Nagar, ver se você está de acordo também com a colocação. Quando os rishis revelam, né, através dos rishis esse conhecimento é revelado, então, assim como é natural que seja através desses indivíduos, então isso surge e é expressado na língua local, né, o sânscrito no caso, então a mesma coisa se refere aos karmakandras que vão expressar aquilo que faz mais sentido a respeito das liturgias, das ações, dos conhecimentos sobre Mitya em geral, que vão ter uma relação que faça muito mais sentido com a cultura local, com a tradição local, né? Onde isso surgiu. Então, por isso, esses rituais dentro de um contexto que para nós muitas vezes é estranho. Por isso, todo o conhecimento védico às vezes não encanta. E o que a gente tem que se encantar se a gente quiser se resolver não é com isso tudo, com esse aparato todo, né? É com a essência que está por trás desse conhecimento. Essa é a dificuldade de propagar o Karma Yoga, né, no Ocidente, porque na cultura indiana, na cultura hindu, o conceito de Deus é um conceito aceito em geral, muito embora a cultura indiana ela esteja gradualmente se tornando materialística também, né? Mas ali todo mundo compreende esse princípio chamado Deus e todo mundo traz Deus into account, né, na equação, né? Todo mundo considera, né, Deus como esse fator principal, né, dentro da nossa experiência humana, né? E no Ocidente as pessoas simplesmente descartaram essa ideia de Deus. Então, você tentar ajudar as pessoas a compreenderem que existe esse princípio chamado Deus, mas não é aquele Deus que nós aprendemos dentro da nossa cultura, seja ela cristã ou qualquer outra cultura religiosa, entendeu? Mas é uma citação de Deus, é uma apresentação de Deus de um modo muito mais sofisticado, né? Muito mais bem apresentado, lógico, claro, evidente, inegável, irrefutável, para pessoas muito mais maduras. Você é um Karma Yoga, é um indivíduo maduro, e essa maturidade ela precisa se desenvolver até o ponto que ele começa a perceber a existência de Deus. Mas sem o respaldo de toda aquela cultura védica cheia de representações e simbolismos de Deus, essas divindades e todas as suas diferentes funções, qualidades, propriedades. Então, essa é uma das dificuldades nossas, porque, como eu já disse diversas vezes, o Karma Yoga ele é composto do aspecto racional, lógico, né, científico, que é a compreensão, né, de Mitya, das leis que governam, né, e o relacionamento entre Jiva, Ishvara e o campo das ações, etc. Então, essa é a parte, é o racional do aspecto, né, do Karma Yoga. Então, você compreendeu aquilo, aí você começa a alinhar a sua vida, né, com essa nova compreensão, né, a adequar a sua vida com essa nova compreensão, você começa a relaxar, etc. Mas o Karma Yoga, para ser completo, ser potente, ele precisa também desenvolver o outro aspecto chamado Yoga. Yoga é uma atitude religiosa, espiritual,
que só é possível na medida que a gente compreende esse outro aspecto, esse outro fator dentro dessa trindade de Mithya, né? Que é Ishvara. Ishvara, Jiva e o mundo. Então, o Karma Yoga, ele se torna um Karma Yoga na medida que ele compreendeu Mithya, compreendeu as leis, compreendeu como as coisas funcionam aqui, compreendeu Dharma, compreendeu Karma, as ações, os resultados, ele compreendeu todo esse jogo, mas ele também precisa de desenvolver uma certa atitude religiosa, espiritual, porque é essa atitude que vai realmente neutralizar o senso do eu sou o fazedor, originador, pensador, o ego, o senso de doership, né, de ser o fazedor, em todas as vasanas que são fundadas nessa identificação do ego como fazedor, o criador, e aquele que controla o resultado das minhas ações, tudo isso precisa ser neutralizado. Isso requer a introdução de Ishvara e a assimilação de Ishvara, entendeu? De Deus. Então, essa é a dificuldade principal, Fábio, de utilizar o Karma Yoga como uma yoga de preparação, purificação, preparação da mente, entendeu? Sem tocar nesse mito chamado Deus, que todo mundo jogou o Deus fora, né? Como o Fernando tinha dito, jogar a água suja com o bebê. Então, eles jogaram a água suja e jogaram Deus fora. E agora, como é que a gente vai trazer Deus de novo, né? Se as pessoas desenvolveram uma certa rejeição em relação à noção de que existe esse poder, essa força, né? Essa inteligência, esse fator, esse princípio que governa todo, né, o campo chamado Mithya, né? Então, esse é o desafio maior, de apresentar o Karma Yoga fora dessa cultura hindu, né? Védica. É o entendimento de uma lógica, né? É a lógica, mas essa lógica ela precisa de se desenvolver numa atitude. Karma Yoga ele é de compreensão lógica de karma e dharma e relacionamento entre Ishvara e Jiva e o desenvolvimento de devoção, de veneração, de agradecimento, gratidão e para com Ishvara, porque Ishvara é aquilo que está fazendo tudo para nós todo o tempo, entendeu? Está permitindo a gente estar falando agora. É tudo Ishvara. Ishvara é que está mexendo, tá tudo, entendeu? Deus, tudo é Deus. A gente deve tudo a Deus. A gente é em débito com Deus big time, alucinadamente, não é? Total. A gente está totalmente endividado com Deus. Mas falar isso nos círculos espirituais ocidentais é quase que uma, como é que se diz, Fábio? Uma Heresia. Uma afronta. heresia, obrigado. Heresia, Marcelo. Eu penso que nos círculos ocidentais a religião cristã está tão mal vista por causa da pedofilia, de não sei quantos, que a única pessoa que pode vir a salvar é ter um Papa que diga: arrumar com esses gajos todos. É a única maneira. A credibilidade só vem do Papa. Do resto ninguém acredita nos padres, já ninguém acredita em nada dessas coisas. A juventude hoje em dia, a religião, eu não ligo a isso. E isto é por a minha terra e deve ser igual em todo o lado. Sim. Alguém gostaria de mudar de assunto? Arlindo, é o seguinte, o ditado diz que quando o discípulo está pronto, o guru aparece. O Vedanta que escolhe, né, os jivas. E ao mesmo tempo, o jiva tem o livre-arbítrio, né, na hora de... Como que isso daí, eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso daí, né, para a gente deixar bem pessoal isso, né, não ficar achando que é mérito. Como que é esse mérito?
Porque para um faz sentido isso, soa doce ouvir o Vedanta e para outros não. Sobre isso daí. Sim, não, esse processo de causa e efeito, causality, como se diz causality em português, Fábio? Causalidade? Causalidade. A causalidade, né, esse processo de causa e efeito, ele é o que produz aquilo que a gente chama de resultados de nossas ações, o karmas, né? Você está me seguindo, Marcelo? Não? Ok. Sim, sim, sim. Então o karma, essa causalidade, esse sistema causal, né? Causa e efeito, é um sistema muito inteligente, muito perfeitamente, é uma ordem muito bem desenhada que não comete nenhum erro, né? Então, tudo isso, quando a gente fala em termos de um crescimento, uma evolução espiritual, a gente coloca isso dentro do contexto de um sistema meritório. Por quê? Porque a elevação espiritual ela não ocorre sem esforço individual do indivíduo. Ela é produto do esforço pessoal de cada um de nós. Tá? É um sistema meritório, punya, como resultado positivo, como crescimento espiritual, é um sistema basado em mérito e demérito, e desmérito. Se você tem méritos ou tem punya karmas, então você vai receber sempre mais e mais circunstâncias positivas, né, apropriadas, conduzentes ao seu crescimento e desenvolvimento espiritual. Então, isso é mérito espiritual. Então, somente os indivíduos com um certo crédito kármico de punya, com um certo crédito de méritos, somente esses indivíduos, eles chegam ao Vedanta. E somente aqueles indivíduos com ainda mais crédito kármico, eles realmente se dedicam totalmente ao moksha, ao Vedanta e ao moksha, entendeu? A liberação. São raros os indivíduos. Então, por que não eles? Por que não outros, mas eles? Por que não, por exemplo, meu irmão, que nunca se interessou por espiritualidade, tirava onda de mim, gozava de mim, etc. Por que uns e não outros, né? Então, tudo isso depende dos nossos méritos kármicos, né? Aquilo que a gente trouxe com a gente como vasanas espirituais, vasanas de amadurecimento espiritual, etc, etc. Então, existe um mérito, e o indivíduo ele chega ao Vedanta através de um mérito pessoal, mas isso não deve servir como justificativa para inflamar ou inflar o ego do buscador de tal modo que ele pensa, eu sou superior. Não, nada disso, entendeu? Porque aquilo que nós somos hoje também é produto das vasanas que o nosso nascimento anterior deixou para a gente, entendeu? Eu nasci com vasanas espirituais já bem desenvolvidas. Quase todos nós nascemos assim, entendeu? Então, qual é o meu mérito? Eu tenho um mérito parcial, mas eu tenho que agradecer o meu karma espiritual, entendeu? As minhas vasanas, as minhas tendências espirituais que nasceram comigo, entendeu? E não nasceram com meu irmão, por exemplo, né? Ou, em outras palavras, eu nasci dessas vasanas, meu irmão nasceu de outras vasanas. Então, qual é o meu mérito em tudo isso? Entendeu? A gente tem um mérito. O mérito é aquele de continuar, entendeu? A exercer esse nosso livre-arbítrio de maneira mais discriminativa e inteligente possível, discernindo Dharma de Adharma e de escolhendo, decidindo as nossas ações de tal modo que ela continue produzindo sempre mais elevação espiritual, que vai ser mais e mais conducente a uma vida dedicada à busca do Mosca, da libertação. Então, o livre-arbítrio é uma função que existe na vida de todos os seres humanos. Todos os seres humanos, daqueles mais densos, mais
grossos ou rudimentares até aqueles mais sutis, mais refinados, elevados, existe sempre esse poder de escolha. Mas naquelas mentes mais densas, mais grossas, esse poder de escolha ele é muito não sofisticado. Como é que se diz unsophisticated? Rudimentar, sem sofisticação, rudimentar, né? Tosco, uma coisa assim. Entendeu? E para grosseiro. Grosseiro. Para outros indivíduos, esse livre-arbítrio, esse poder de escolha, é muito refinado, em vez de ser muito grosseiro, entendeu? Ele começa a utilizar isso, entendeu? E a utilização mais elevada do nosso livre-arbítrio é essa discriminação entre as ações que vão me conduzir sempre mais próximo do meu objetivo final, que é moksha, e aquelas que vão criar mais obstáculos na minha destinação final. Entendeu? Então, constantemente, a minha discriminação, ela não é mais aquilo que eu quero, porque eu quero de qualquer modo, mas é simplesmente uma discriminação entre aquilo que produz a minha elevação espiritual e aquilo que produz impedimento à minha elevação espiritual. Esse é o exercício mais refinado, mais sutil, mais elevado do nosso poder de escolha, livre-arbítrio. Mas todos os seres humanos eles têm um poder de escolha, daqueles mais grosseiros até aqueles mais refinados. Entendeu? E quando a gente está lá embaixo, a gente tem que exercitar lá embaixo, naturalmente, e nesse processo a gente vai refinando a mente até que a gente consiga compreender e sentir, desenvolver crédito, desenvolver méritos. E quando a gente vê, a gente começa a ser atraído a um sistema, a uma estrutura religiosa mais refinada, a um guru mais refinado, entendeu? Um professor. Aí, quando gradualmente, a gente vai crescendo até chegar no Vedanta, e alguns de nós realmente vai chegar até o fim da linha através do Vedanta, outros não, outros, de repente, esperar um outro nascimento. Grato, satisfeito, obrigado. Arlindo? Yeah. Arlindo, aproveitando o comentário do Marcelo, né? Essa chegada ao Vedanta, né? Sim. Interrompe. Parece que travou o Fernando. Sim, travou. Está escutando? Olá, olá. É que tá ruim. Alô? Agora vai, Marcelo. Tenta de novo. Marcelo não, Fernando, perdão. Arlindo, então, ou seja, de alguma maneira, a gente como buscador espiritual, com um Dharma mais ou menos maduro, a gente chegou ao Vedanta, ao contato com o Vedanta, né? Mas agora que a gente tem consciência, pelo menos, do poder do Karma Yoga, e como a gente poderia, esse dia eu estava pensando, como poderia pegar o Karma Yoga, a ensinança do Karma Yoga e apresentar para uma pessoa comum. Porque isso que eu estava pensando esse dia. As pessoas, quando escutam a palavra karma, foge, entendeu? Agora, se você dá atenção, se você dá a confiança a uma pessoa que explica corretamente o Karma Yoga, eu acho que é liberador isso, né? Mas as pessoas, como escutam primeiro, livre-arbítrio, casualidade, Karma Yoga, o cara não tem ouvido, não dá confiança, né? Mas a gente já está vivendo isso, ver todo esse poder do Karma Yoga, mas como poder apresentar, às vezes, uma pessoa, né? Mas a gente não precisa apresentar, como o Marcelo dizia antes, o indivíduo, quando ele está maduro, ele vai encontrar os ensinamentos mais maduros, entendeu? Apresentar ensinamentos mais maduros à pessoa é uma violação de Dharma, entendeu? Ok. Ou seja, é um movimento de chegada, não mais, não é resgate.
não há como resgatar, né? Não, a gente não faz publicidade, propaganda, a gente não quer atrair ninguém. O Vedanta, pelo contrário, ele coloca uma lista de qualificações necessárias que já filtram a grande maioria. É inútil você ficar perdendo tempo com pessoas extremamente não qualificadas, entendeu? Esteve na Índia recentemente, o grupo lá era extremamente não qualificado e foi difícil, entendeu? Porque foi uma experiência válida, tudo somado, mas em geral, a mim é tão cansativo estar ali quebrando pedra, pessoas que não queriam estar ali, pessoas que apegadas a conceitos do Osho, de isso e daquilo, entendeu? Pessoas totalmente não qualificadas. Então, sempre, por quê? Porque as pessoas foram lá não para um seminário de Vedanta, elas foram lá para fazer férias naquele centro ayurvédico, fazer tratamentos, e as pessoas que organizaram isso disseram, vai ter um Vedanta ali. Aí, quando eu cheguei lá, vi uma galera que não era a minha galera, com raras, poucas exceções, pessoas que não tinham ainda sido introduzidas aos conceitos básicos do Vedanta, né? Então, a gente não quer isso. A gente sabe que quando a pessoa estiver pronta, ela vai encontrar um professor, mas, como a gente chama, teaching group, um professor com um ensinamento válido. Arlindo, só para finalizar esse tema, onde eu quero chegar é que com o Vedanta, esse processo de autoinvestigação e de discernimento constante te dá uma compreensão muito grande, né? E quando você escuta, por exemplo, né, um político falar e abrir a boca de uma forma infeliz, entendeu? É triste, né? Ou seja, a gente tem, pelo menos, às vezes, o presidente que abre a boca e fala, Jesus, Maria, aí... Mas isso é tudo, isso que você está falando é irrelevante. É irrelevante, Fernanda, porque quando você é uma pessoa mais sábia, você tem que compreender que todo mundo é governado por ignorância e a gente não precisa nem de julgar eles ou de fazer nada. A gente sabe, a gente estava naquela condição quando era jovem, outras pessoas estão, eu sempre também fui ignorante. Entendeu? É melhor você ficar focado no seu trabalho e menos focado nas pessoas. Tá ok, obrigado. Tá? Arlindo, posso fazer um comentário e uma pergunta? O comentário é que, quando dito que o Vedanta é a base, né, das outras religiões, se a gente pesquisar... Vedas. Os Vedas. Isso. Se a gente pesquisar o movimento dos povos indo-arianos, né, que são os ancestrais dos europeus, enfim, que povoaram grande parte do mundo, a gente vê que a lógica disso, né? E a pergunta é o seguinte: a gente é o conjunto corpo, né, a consciência, né, vestindo o corpo, a mente e as vasanas, né? O corpo, quando falece, né, fica, né, já era. A mente se recolhe na vasana e vai buscar outro corpo, outro óvulo propício. Então, a mente, quando a nossa mente atual, ela é o conjunto de alguma coisa passada ou ela está zerada? Eu estou buscando essa pergunta para poder entender o Jiva, né? Assim. A sua mente atual, a mente sua de hoje, Felipe, a sua mente nesse corpo, nessa construção corpo-mente, se é uma mente zerada ou se é uma mente sob a influência de todas as vasanas do seu passado? Se ela tem, por exemplo, a mente do quem faleceu na última, né? Ela se recolheu nas vasanas. E aí, então, ela, de certa forma, a mente que está aqui hoje, ela carrega alguma coisa da mente passada? Sim, sempre. Carrega, né? Não só a vasana. A gente chega aqui com a mente, esse conceito de mente do corpo sutil e do corpo causal, quando a gente diz que o corpo sutil se recolhe, ele se recolhe em sua condição de semente, em sua
função potencial, entendeu? A gente simplesmente coloca isso em termos para facilitar a compreensão de que, na final das contas, não existe diferença entre o corpo sutil e o corpo causal. O corpo sutil, ele existe em associação com o corpo físico, entendeu? Então, o corpo sutil, ou a mente, como a gente queira dizer, a mente sobrevive à deconstrução, né, do corpo físico, e ela permanece como esse corpo de vasanas, esse corpo de tendências, de predisposições, de propensidades, etc., né, dessas energias, de desejos, de medos, de aversões, de eu quero e que eu não quero, coisas ainda não resolvidas, entendeu? Tudo esses desejos e medos, eles querem continuidade, eles querem expressão, entendeu? Então, esse é um sistema mecânico automático que, naturalmente, essa mente, esse corpo de vasanas, ele vai precisar de um outro veículo de expressão e, automaticamente, o sistema chamado Ishvara irá construir um outro veículo, um outro médium de expressão para aquele corpo de vasanas, ou aquela mente, como a gente queira chamá-la, entendeu? Então, quando a gente nasce como produto dessa ignorância chamada esse corpo de vasanas. Por isso que a gente diz, a gente nasce da ignorância, a gente vive na ignorância, a gente morre na ignorância e a gente retorna por causa da ignorância. Por quê? Porque a gente só fica vindo aqui porque a gente acredita que a realidade é a dualidade e eu preciso de coisas, pessoas, eventos, situações, circunstâncias para me completar, me realizar, me satisfazer, me assegurar, etc., etc., né? Então, quando a gente vem aqui, a gente vem com todas essas vasanas, essas disposições, esses potenciais, né? As tendências naturais. Algumas tendências são, de repente, para a ciência, outros são para a economia, outros são para a música, outros são para a espiritualidade. Existem todas essas tendências, entendeu? A gente nasce, mas aí quando a gente nasce, a gente já nasce num ambiente, numa família, numa cultura que é bem desenhada para esse corpo de vasanas, entendeu? A vasana, ela precisa ser encaixada no seu ambiente natural, de modo que ela possa continuar a haver canal de expressão, né? Então, quando a gente entra no outro ambiente, numa outra cultura, num outro tempo, etc., a gente, com as mesmas vasanas, a gente começa a interagir com o campo e, gradualmente, aquelas vasanas vão se modificando. Importante saber disso, porque senão a gente não teria nenhum livre-arbítrio. Livre-arbítrio é a capacidade de direcionar as nossas vidas, em outras palavras, de começar a exercitar esse livre-arbítrio de tal modo que eu possa fazer escolhas que não sejam uma mera repetição do meu passado, não seja uma mera reprodução, uma mera reforçamento das minhas tendências anteriores, entendeu? Nosso livre-arbítrio permite que a gente constantemente reprograme ou redirecione nossas vidas. Tá? Não sei se responde a sua pergunta. A gente nasce dessas vasanas, a gente continua vivendo através delas e através dessa inteligência nossa, essa capacidade de escolha, a gente tem a possibilidade de redirecionar ou reprogramar o nosso corpo causal, o nosso corpo de vasanas. A gente quer, como você já me ouviu dizer isso diversas vezes, a gente quer cultivar e desenvolver Sattvic vasanas, Dharmic vasanas, vasanas que são conducentes ao meu crescimento espiritual, entendeu? A gente vai fazendo isso porque a gente já entendeu, a gente sabe, como bons Karma Yoga, a gente sabe que a vida não é nada mais, nada menos do que vasana em operação. E eu quero as vasanas que sejam conduzentes à minha saída do samsara, entendeu? A minha liberação do samsara. Se esse for o seu objetivo, Felipe. Não, deu para compreender. O corpo sutil, ele, de certa forma, sobrevive nas vasanas, né, dos próximos indivíduos. Ele sobrevive, o corpo sutil, ele é relativamente eterno, entendeu? Ele é relativamente eterno porque ele pode ser liquidado ou terminado através do moksha, através do autoconhecimento. Porque quando você compreende a sua real natureza,
aí aquelas vasanas que compelem você de novo e de novo ao renascimento como meio de continuar essa roda viva, esse círculo vicioso, entendeu? Quando você compreende o sistema, aí essas energias, desejos e aversões, elas não têm mais a força, possivelmente, de reproduzir produzir um outro nascimento. Então, a gente diz que esse corpo sutil, ele se dissolve em Brahman, se dissolve como consciência, entendeu? Ele já não se sente separado da consciência, ele já não se sente um indivíduo, entendeu? Ele simplesmente se dissolve como consciência na consciência. Tá? Professor, pegando esse exemplo do Felipe, que é mais polêmico aí, eu queria saber se quando vai para essa loca, por exemplo, o Felipe morreu e eu também, ok? E os dois corpos sutis vão para essa loca, vamos dizer assim, do corpo causal ali. Elas se misturam ou é algo individual? Que então depois vai ser produzido um novo corpo e esse corpo sutil em estado semente vai individualmente, não sei se eu fiz entender, se mistura tudo e aí reproduz. Não. O senso do individual, o que a gente pode chamar de alma individual, ela permanece individual, entendeu? O indivíduo, ele permanece um indivíduo na medida que ele ainda se sente separado da totalidade, ele se sente separado da consciência, do ser, né? Então, ele permanece um indivíduo, uma alma individual, privada de um corpo físico que permite a essa alma ser um experienciador, um conhecedor do campo, né? Um interator com o campo. Interator, não sei se diz interator. Então, essa alma individual, ela permanece com senso de individualidade e ela experiencia as suas vasanas. Quando a gente diz que existem essas locas ou essas diferentes níveis, ordens de realidade ou dimensões de realidade, elas são função do tipo de vasanas que operam na minha mente, entendeu? As minhas vasanas são muito, muito sutis, muito elevadas, muito refinadas, entendeu? São vasanas altamente, né, espirituais, desenvolvidas. Então, eu vou existir ainda como indivíduo, porque eu ainda não me liberei, ainda não compreendi realmente a minha não separação de Brahman. Então, eu vou permanecer numa dessas locas, mas como uma alma individual mais desenvolvida. Tudo isso simplesmente são experiências subjetivas, individuais, pessoais. Então, não existe nenhuma festa nessas locas, não existe nenhuma reunião social, tá? A gente permanece sozinho, a gente nasce sozinho, a gente morre sozinho, a gente viaja sozinho. Sabe por que a gente só vive sozinho, a gente nasce e morre sozinho? Porque existe somente eu, existe somente existe somente eu, a consciência, aparecendo, né, devido a essa ignorância universal, como um indivíduo separado, independente, etc. Professor? Ô, Nagar. Fala, Alexandre. É só para tirar uma dúvida minha. Essa Tá, alma vai lá. Desculpa, Fábio. Essa alma individual aqui é o corpo sutil, no caso, né? Quem está falando? O Alexandre que falou? Eu, professor. Alexandre. Sim, a gente pode chamar ela de o corpo sutil. Obrigado. Ou a mente, o corpo sutil. É aquilo que sobrevive à decomposição do corpo físico. O que eu ia comentar da experiência das locas, Nagar, se, por exemplo, mais dentro do que a Betânia gostaria de entender também. Se ela experiencia uma reunião social numa loca que tem o Felipe, isso é da subjetividade dela, né? Individual dela, né? Sim.
Não é que todo mundo se encontra lá e experimenta uma realidade que é consensual, tal como a gente aqui no estado de vigília. Exatamente. Quando a gente sonha no meio da noite, É. todos os personagens, todos os objetos que aparecem nos nossos sonhos, eles são criados a partir da nossa mente e não são separados da nossa mente. Então, a consciência, através da nossa mente, no estado do sonho, ela projeta, ela cria tudo isso. Entendeu? Quando a gente deixa o corpo físico, a gente vai num estado semelhante ao estado do sonho e a gente vai projetar as nossas vássanas. Durante a noite, quando a gente sonha, a gente projeta o conteúdo das nossas vássanas. Quando a gente deixa o corpo físico, a gente continua projetando o conteúdo e a gente vai experimentar uma dessas dimensões, dessas locas, dependendo da vibração, dependendo da frequência ou da vibração ou do tipo de energia, né, que constituem essas vássanas minhas, entendeu? Em outras palavras, dependendo do nível de elevação espiritual de cada um de nós. Ok? Então, vamos fechar aqui, porque eu não quero abusar da minha voz, porque agora eu vou entrar num período de greve até eu chegar no Brasil, sem falar quase nada, para recuperar minha voz total, para não, como é que se diz? Para não estragar a festa lá em Joanópolis, né? Então, Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti Shanti Shanti. Thank you, Lord. Thank you, everybody. E sábado que vem eu vou estar viajando, mas tem um problema aqui que o ônibus que eu tenho que tomar daqui para ir para o aeroporto tem horários limitados no sábado e no domingo. Eu vou ter que ficar quase 5 horas no aeroporto lá, no sábado. E se minha voz estiver bem recuperada, a gente pode fazer uma sessão também no sábado que vem. Porque eu vou estar ali por quase 5 horas no aeroporto e não existiria